A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria. Sou Fabiano da Confraria Fábrica de Santos e essa é uma aula que vamos falar sobre oração e virtudes. Se você quer ser santo, se você quer ter a vida transformada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, assista essa aula até o fim. Porque se você está rezando e as virtudes não estão crescendo na sua vida, é porque você está rezando errado. Então, primeira coisa é a gente entender o que é virtude e como eu posso observá-la, ela, no meu dia a dia. Nós vamos estudar o Catecismo da Igreja, o parágrafo 1803 até o 1805, certo? Então, começamos com o parágrafo 1803. Está escrito assim: a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite não só a pessoa praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Então, quando eu rezo, o que é rezar? É ter uma amizade com Deus, é ter um diálogo com Deus, é me conectar com Deus, é ter com Deus um relacionamento. E quando eu passo a ter com Deus um relacionamento, eu passo a cada dia mais ser semelhante a Ele. E essa semelhança passa para eu ver dentro de mim as virtudes florescerem. E as virtudes são disposições habituais e firmes para fazer o bem. Então, as virtudes é como uma segunda personalidade. Elas vão entrando na minha vida e vão fazendo parte do meu dia a dia. A virtude não é uma coisa que eu faço hoje, fico 10 dias sem fazer. Eu faço ela todos os dias da minha vida, habitualmente. Porque Deus é comigo e me promove a escolher o bem e fazer o bem. E aqui tem uma coisa fundamental: dar o melhor de si. Toda virtude é uma doação total e integral do homem ao bem, ao amor e à verdade. Essa doação não pode ser mais ou menos. Eu não posso dizer assim, eu vou fazer aqui, mas vou fazer de qualquer jeito. Não. A pessoa virtuosa, em tudo que ela faz, ela dá tudo de si, ela faz com toda a inteligência, com toda a emoção. Ela se entrega por completo em cada ato, em cada palavra, em cada atividade que ela faz. Ela procura o bem. Então a virtude, ela nos dá essa graça de nos tender ao bem, de procurar o bem e escolher o bem. Isso é bacana. Então, a virtude sempre passa por um olhar para a vida e procurar, mas o que é o bem? O que é o melhor? O que Jesus fazia aqui? Então, toda virtude primeiro tem essa procura, esse discernimento. E depois que a gente descobre, ótimo, isso aqui é o bem. Ali, então, eu crio um hábito. Eu faço aquilo todo dia. Eu faço aquilo sempre, eu faço aquilo de forma costumeira, eu escolho aquilo na prática. Então, toda virtude, ela é a ação do bem na prática, ação do bem no dia a dia. E olha o Catecismo no parágrafo 1804. As virtudes humanas são atitudes firmes. Isso é bacana, né? A firmeza. Precisamos ser firmes, precisamos ser fortes. E toda virtude é um ato de firmeza, é um ato assertivo, é um ato positivo. Não é um ato inseguro, não é um ato mais ou menos, não é um ato que eu faço um dia e deixo de fazer 3. Ele é firme. É uma disposição estável, né? Então é estável, é todo dia, toda hora, todo segundo. Não é algo instável que hora é, hora não é. São perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam os nossos atos.
Então esse é um ponto fundamental da virtude. Primeiro, ele é um ato de inteligência. A inteligência precisa predominar. A minha vida é racional, eu penso, e é a minha razão que me guia, que me conduz. E a razão tem a vontade. A vontade é aquilo que eu quero, são aquilo que eu almejo, aquilo que busco. E razão e vontade estão sempre juntos. A inteligência, a razão mostra a verdade e a vontade me faz caminhar até essa verdade. Então toda virtude passa por uma ação da minha inteligência e da minha vontade. E o que eles fazem? Regulam os nossos atos. Isso é maravilhoso, né? Então todo ato meu, tudo que eu vou fazer, todo o comportamento que eu tenho, se eu sou uma pessoa virtuosa, eles são regulados pela razão e pela vontade. Uma razão que busca a verdade e uma vontade que se move em direção ao bem. E também ordenando nossas paixões e guiando segundo a razão e a fé. Essa ordenação é muito importante. As nossas paixões são os nossos sentimentos, são os nossos impulsos, os nossos apetites. Muitas vezes temos emoções, temos apetites, temos impulsos, todo mundo tem, mas essas emoções, esses instintos, essas atitudes precisam ser ordenados, organizados pela nossa razão, pela nossa vontade, pelas virtudes. Então as virtudes é sempre um ato de organização, de ordenamento, de colocar o que é prioridade. Então a gente pode fazer uma metáfora que a razão é semelhante a um domador de cavalo. Então imagine você um cavalo selvagem, bravo, um cavalo que vai para qualquer lugar e faz o que quer. Assim são as nossas emoções e os nossos apetites. E o que é o exercício da virtude? É quando o domador do cavalo senta, e normalmente o domador do cavalo ele é pequenininho, né? Ele senta em cima do cavalo e ele vai ali fazendo uma amizade com o cavalo e vai conduzindo, e vai ensinando, e vai organizando, e vai ordenando os movimentos do cavalo. E depois desse cavalo estar adestrado, ele corre na hora que a razão manda, ele para na hora que a razão manda, ele freia, ele trota, ele pega a direção que a razão manda. Então toda virtude, ela é um domínio da razão, ela é o reinado da razão, uma razão que está com fé, uma razão que tem amor, busca a verdade, busca o bem, e ela ordena e organiza os nossos atos, as nossas paixões, as nossas emoções, os nossos instintos. E olha, não quer dizer matar o cavalo, quebrar a perna do cavalo, destruir o cavalo, fazer o cavalo passar fome, não. Muito pelo contrário, a gente trata muito bem o cavalo. O domínio da razão é um domínio político, não é opressor. Ele negocia com as nossas emoções, com os nossos instintos e vai mostrando para eles o bem maior. Então toda virtude passa por esse autodomínio, por esse governo da razão e da vontade sobre os sentimentos e sobre os impulsos. E esse governo se dá pelo domínio e pela facilidade que a razão, aos poucos, pelo exercício da virtude, vai conduzindo as emoções, os impulsos. Algumas emoções vão ter que ser refreadas, alguns instintos, alguns apetites precisam ser contidos, mas tudo isso é feito em busca da harmonia e da ordem e de um bem maior. Então a virtude, ela passa sempre por um momento de retração. Aquela pessoa que não consegue controlar suas emoções, ela não é virtuosa, porque a virtude
é o domínio da razão sobre as paixões e as emoções. O domínio que dá como consequência a alegria. A pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Então tem 3 efeitos aí da virtude. A alegria. Gente, como é bom quando eu consigo controlar. Como é bom quando eu estou com muita raiva e eu não xingo, eu não falo um palavrão, eu não bato em ninguém, porque racionalmente, pela virtude, eu consigo controlar a minha raiva e eu consigo levar a minha raiva e como um cavaleiro leva o cavalo selvagem, eu consigo conduzir a minha raiva. Como é alegre a pessoa que tem muita vontade de comer, mas ela consegue dominar esse apetite e realizar uma alimentação saudável. Que alegria! Essa é a alegria verdadeira e genuína. A alegria que dura, a alegria que vem do céu. A falsa alegria é aquele prazer que temos quando a gente está com raiva, a gente xinga, a gente bate, ali sente-se um alívio, há um certo prazer ali, mas aquele prazer perto da infelicidade, a tristeza que vem depois, é efêmero, fugaz e pequeno, porque você vai ter ali 1 minuto de prazer para 1 mês de sofrimento. Ou então, quando você tem vontade de comer e você come exageradamente, você tem prazer ali na hora que você está comendo, porque é gostoso comer, mas depois você engorda, você passa mal, o seu exame de sangue está todo errado, você começa a ter doenças, e ali aquela 1 hora de prazer enquanto você comia não vale 1 mês de sofrimento depois. Então a virtude te dá a alegria genuína e ela é fruto de uma contração, sempre de você negar um prazer imediato. Você renuncia a um prazer imediato em nome de uma alegria mais duradoura e verdadeira. Essa é a fonte de toda a virtude. E uma pessoa que tem vida de oração, ela começa a conseguir fazer isso na sua vida. Aqui está escrito também, a pessoa virtuosa é aquela que livremente, então isso é bacana, liberdade. Toda virtude, ela tem como consequência o sentimento e a vivência real da liberdade. E a liberdade consiste em eu querer fazer alguma coisa, ter um apetite de fazer alguma coisa, querer bater em alguém e não bater. Porque se eu bato, eu estou escravo da minha raiva. E se eu não bato, eu sou livre. A liberdade está em estar com fome e não comer, porque eu estou de jejum. Como é maravilhoso, a liberdade, eu como se eu quiser, é a minha razão que manda, não é meu apetite. A liberdade está quando os meus apetites todos me falam, olha, você precisa beber água. Não, mas eu decidi hoje, agora eu não vou beber água. Então, a liberdade sempre está quando eu deixo de ser escravo das minhas paixões, das minhas emoções, dos meus impulsos, dos meus instintos. Um homem que é escravo de suas paixões, ele não é livre. E aí o próprio conceito de liberdade dentro da religião católica é diferente da liberdade do mundo. O mundo fala o quê? Você tem que fazer o que você quer. Livre é aquela pessoa que deu vontade, vai lá e faz. Se te deu vontade de beijar 10 pessoas, vai lá e beija, tá tudo certo, você é livre, né? Isso não é liberdade, isso é escravidão. A liberdade está que mesmo me sentindo atraído por outras mulheres, eu sou fiel à minha esposa, eu retraio essa atração, porque a fidelidade, ela é racional, e quando mais fiel eu sou à minha esposa, mais feliz eu fico. Então, sempre é a razão dominando o instinto. Por mais que eu tenha vontade de pegar aquele dinheiro que está ali, que eu posso pegar ele e usar,
Não, mas ele não é meu, eu não vou pegar. Então, mas está fácil, ninguém vai ver. Então, sempre a virtude é da ordem de uma contenção de um instinto em nome de um bem maior no futuro. E a prática do bem. Toda virtude tem por base tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Toda virtude tem por base fazer o bem, ter a prática habitual de fazer o bem para todas as pessoas. E aí, essas virtudes, elas são adquiridas humanamente. Ou seja, nós conseguimos, pela educação, pelo nosso esforço, ter ali esses atos bons, essas disposições. Mas é claro que quando eu peço a ajuda de Deus, quando eu clamo a Deus, Senhor, venha me ajudar, venha aqui comigo, porque eu preciso dessas virtudes, Ele ajuda. Ele ajuda. Então, uma forma muito tranquila de você saber que você está rezando certo é que você vê na sua vida as virtudes florescendo paulatinamente, gradativamente, mas progressivamente. Toda oração fervorosa e sincera tem como consequência uma progressão na vida espiritual. E essa progressão vem na perspectiva que eu vou adquirindo virtudes que antes não existiam em mim, mas aos poucos essas virtudes vão surgindo, crescendo. E às vezes elas começam com uma sementinha pequenininha, e crescem, e quando eu assusto estão ali uma árvore frondosa. Ser uma pessoa virtuosa é ser santo. E se você está rezando certo, as virtudes com certeza estão crescendo dentro da sua alma e ampliando a sua capacidade de fazer o bem e ser feliz. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria.